Olá pessoal, meu nome é Viviana Madison, sou psicóloga clínica e eu brinco que hoje eu me sinto quase como uma Daenerys quando eu vou descrever minha área profissional, de tanta coisa que eu faço. Além de psicóloga clínica, eu sou fundadora da Clínica de Psicologia Viviana Madison, onde nós hoje somos 16 profissionais de diversas áreas da saúde, incluindo psicologia, nutricionista e psiquiatra, e estamos buscando mais profissionais da área de saúde, e também sou mentora de psicólogos nessa jornada da área de psicologia para abrir seu próprio consultório e passar a viver bem da profissão. E hoje eu quero falar exatamente sobre Janeiro Branco. Você sabia que Janeiro Branco ele nasceu em 2014 com a ideia da gente aproveitar o mês de janeiro, que é um mês normalmente mais reflexivo, que ele tenha um marco do início do ano e muitas vezes para a gente estabelecer metas, refletir o que deu certo no ano anterior e o que a gente quer construir para o ano que está vindo. E exatamente ele traz essa simbologia da gente olhar para a gente, verificar aquilo que está bem e aquilo que pode ser melhorado. Então, Janeiro Branco ele é uma excelente oportunidade de reflexão. Tá? E janeiro ele pode ser um momento também de muitos gatilhos. Porque quando a gente vai olhar as coisas que a gente conquistou, pode acontecer circunstâncias que a gente tinha expectativas muito altas. Que às vezes a gente gostaria de ter alcançado numa determinada idade um monte de coisa. Carreira, carro, casa, família. E muitas vezes nesse momento de reflexão que a gente olha para trás, pode vir esse movimento de decepção. E aí esse é exatamente um momento de convite de reflexão. Porque muitas vezes aquilo que a gente tem expectativa pode ser influenciado por aquelas coisas que a sociedade traz, redes sociais, um monte de coisa que vale a pena a gente ter esse cuidado de que assim, uma coisa é o que parece ser e outra coisa é a trajetória de cada um. Cada um de nós temos a nossa própria jornada de aprendizado, de conquistas, e quando a gente vai para esse movimento de comparação, pode gerar esse tipo de decepções que não são bacanas. Então, o primeiro ponto que a gente pode trazer como uma reflexão: você é único. E celebre a sua unicidade. Entenda que você tem o seu próprio caminho e as pessoas ao seu redor têm os delas. E você não pode se comparar com o outro, porque quando você se compara, você tem grandes chances de se decepcionar. Ok, Viviana, entendi. Então não vou me comparar ao outro. Mas o que eu desejo realizar? E aí essa é uma boa pergunta. E aí dentro disso você, olhando para si, coloque uma lista. O que eu quero realizar? O que é meu sonho real? Eu, particularmente, tenho um sonho muito grande e desejo conquistar até daqui a 10 anos, então vamos deixar registrado aí, e conhecer Bora Bora. Ir lá naquelas praias maravilhosas, curtir com a minha família e ficar zen, tomando lá um coco na beira do mar. E exatamente esse é meu desejo, minha expectativa. E quais são os seus? Vamos fazer uma lista, muitas vezes, daquilo que você quer alcançar, porque a gente pode começar hoje. Aquilo que a gente quer alcançar daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a um mês. Então vamos ter esse olhar que pode ajudar muito nessa construção. E muitas vezes essas decepções, essas cobranças, podem estar gerando muitas coisas ruins na nossa saúde mental. E tem várias dicas que o nosso corpo vai dando sinal que as coisas não estão bem. E isso é uma coisa que eu gosto muito de ressaltar. Nossa mente e nosso corpo andam junto. Mesmo apesar de às vezes a gente achar que a gente tem que ter muito foco para o nosso corpo, quando a gente não está bem emocionalmente, o nosso corpo sinaliza. E vice-versa, quando o nosso corpo não está bem, a nossa mente também é impactada e o nosso emocional. Vou dar um exemplo. Imagina só, você está com aquela conta que vai cair amanhã e você não tem dinheiro na sua conta suficiente para pagar. É natural vir ansiedade, vir angústia, vir preocupações e de repente até buscar recursos. Tá, vou pegar emprestado, vou de repente cobrar aquele amigo que ainda não me pagou, vou de repente ver com o banco o que eu consigo negociar com essa dívida e por aí vai. Mas naturalmente você fica angustiado. E é comum na noite você não dormir bem. Pagou a conta daquele pronto, volta para o centro, já conseguiu se reestabelecer, porque aquele ponto emocional já não é mais um ponto de preocupação. Então, esse é um exemplo clássico de uma situação que está nos preocupando mentalmente e está afetando o nosso corpo. E tem vários sinais que a gente pode verificar de circunstâncias que mentalmente não estamos bem e que afetam o corpo.
Eu costumo brincar com meus pacientes, o primeiro termômetro que eu pergunto quando a gente vai na primeira sessão. Ok, como está a qualidade do seu sono? Normalmente o nosso sono é o primeiro ponto que desequilibra quando a gente não está bem emocionalmente. Porque ou vem o movimento da gente ter excesso de sono, então aquela coisa, eu fico na cama 20 horas, como também pode vir um outro movimento, de eu tenho insônia, não durmo direito, muitas vezes saio de noite da cama para assaltar a geladeira. Tudo isso são situações que a gente consegue observar que a nossa parte mental não está bem. E naturalmente, o que acontece? A gente não dorme direito, a gente vem com irritabilidade, dificuldade de concentração, falhas de memórias. E isso vai impactando inicialmente as pessoas que a gente tem contato mais próximo, até o ponto da gente virar aquela pessoa no trânsito, que alguém dá uma fechadinha assim, sai daqui! Isso são todos sinais de que sua saúde mental não está bem. E nessas horas, gente, é importante a gente buscar recursos e profissionais para nos ajudarem nessa jornada. Porque são esses profissionais que vão entender se aquilo que você está sentindo, se essas reações de repente já está num quadro patológico, que é necessário entrar com medicação, ou se ali na psicoterapia a gente consegue amenizar os sintomas para você ter qualidade de vida e viver de forma plena. Então todos isso são dicas e são olhares específicos e importantes para a gente se cuidar. Porque muitas vezes o que acontece? A pessoa está lá pé da vida, né? Quando você chega bom dia, a pessoa fala bom dia para quem? Vive irritada. E aí quando fala ok, vamos cuidar, né? Vamos buscar ajuda, vamos buscar recursos para lidar com isso. Muitas vezes a pessoa vem com várias barreiras, vários preconceitos. Poxa, eu não sou louco. Não, isso vai passar. Quando de repente o meu chefe ou eu terminar meu relacionamento vai resolver meu problema. E gente, não resolve. Porque isso é uma situação que você está passando, mas tem vários sintomas envolvidos, que enquanto a gente não olha para a gente não muda realmente aquilo que está causando o nosso problema. Então, isso são todos recursos e dicas importantes para a gente mudar e quebrar os ciclos. Quando a gente está bem, pode fechar a gente no trânsito, pode as pessoas xingarem a gente, pode muitas coisas adversas acontecer, a gente sabe que está no nosso centro, falar ok. Você está fazendo isso, eu entendo que você está irritado. Mas será que a gente pode conversar? Será que a gente pode resolver isso? Até a gente brinca muitas vezes entre colegas que dá para perceber uma pessoa que faz psicoterapia e pessoas que não fazem. Exatamente pelo tipo de reações que tem. E será que isso não pode ser uma boa pergunta? Quando você está em psicoterapia, será que você não vive melhor e de uma forma mais plena, mais tranquila, mais em equilíbrio consigo? E quando você não está, você fica muitas vezes muito reativo. É como se o seu corpo inteiro e sua mente inteira tivesse infeccionado, inflamado. Qualquer coisa é o suficiente para virar um caos, para virar uma ebulição, para virar um incêndio. Isso é sinal de que sua saúde mental não está bem. E a psicoterapia, gente, ela é fenomenal. Eu brinco muito com os meus pacientes que eu gostaria de tirar uma foto antes e uma foto depois de uns 2, 3 meses. Até o semblante físico passa a ser diferente, porque a gente começa a entender quais são os sintomas, o que aquilo que está no nosso alcance e a gente tem poder de influência de fazer diferente, aquilo que não está no nosso alcance e que não adianta criar cabelos brancos, porque a gente pode, de repente, contornar e resolver de outras formas. Pessoal, se você se identificar de alguma forma com o conteúdo e queira buscar psicoterapia, nós estamos à disposição para ajudar. Na clínica que eu tenho, que se chama Clínica de Psicologia Viviana Madison, até aqui você consegue o contato da clínica. Nós somos ao todo em 12 psicólogos e atendemos várias abordagens, várias faixas etárias, presencial e online. Atendemos vários tipos de público. Então, se você está se sentindo de alguma forma com algum desses sintomas que eu descrevi, não deixa isso se tornar muito maior, porque muitas vezes as pessoas só buscam a psicoterapia quando está muito instável. E aí é mais difícil o processo do que a gente atuar enquanto está no início, porque é muito parecido. Eu brinco com sintoma como se a gente se machucasse fisicamente, supondo que você tivesse um corte muito profundo na mão.
e não fosse no hospital, a tendência é isso inflamar, infeccionar, às vezes, dependendo, perder até o braço ou vir até óbito, dependendo da infecção. A psicoterapia, algum tipo de trauma que a gente sofre é muito parecido com isso. E a psicoterapia vai exatamente atuar com esse cuidado para não vir a inflamar, infeccionar aquilo que a gente passou e se tornar algo muito maior. Então não deixe isso, venha nos procurar, a gente está super de braços abertos e a gente quer te ajudar. Nós temos um olhar muito acolhedor e a gente tem profissionais muito qualificados, todos são psicólogos, todos têm CRP, então, por favor, se cuida, porque você é importante. Querido Psis, você quer sobreviver ou viver bem da nossa profissão? Eu sei que é uma pergunta capciosa, mas muitas vezes a gente não tem consciência de como é importante a gente virar essa chavinha. A gente normalmente aprende na faculdade sobre cuidar do outro, cuidar do outro, cuidar do outro, cuidar do outro, e é exaustivo. E a gente deixa de lado o nosso autocuidado e o cuidado com a nossa profissão, para ela ser viável para a gente mantê-la. Vejo muitos colegas que às vezes nem férias tiram e trabalham enlouquecidamente porque só pagam contas e muitas vezes não entendem para onde o dinheiro vai. E exatamente pensando nisso nasce o Método Madá, onde eu vou te ensinar como efetivamente empreender na nossa profissão que é tão bela e viver bem dela. Eu tenho 3 tipos de produtos que você pode escolher. Um deles é o workshop, que é exatamente passar brevemente esse conteúdo e falar sobre os pontos e os pilares importantes para a gente empreender de uma forma sustentável e saudável. Tem um programa de mentoria, onde a gente juntos vai construir ao longo dos 6 meses a sua própria clínica de uma forma realmente sustentável e que você consiga se manter. E o terceiro, que é a Sala Secreta. Brincadeira, não tem segredo nenhum que vai ser revelado exatamente nesse encontro. Por hora, quem está assistindo vai ficar com gostinho de quero mais. Para você descobrir mais, naturalmente, venha participar da Sala Secreta. E na Sala Secreta a gente vai fazer encontros quinzenais por módulos, onde um módulo a gente vai falar sobre, por exemplo, precificação inteligente, o outro módulo para a gente entender qual é seu público-alvo e como conversar com ele nas redes sociais de forma ética e que o nosso conselho autoriza. Outro módulo que a gente vai falar sobre administração financeira, pois é, nosso dinheiro é que nem criança pequena, a gente não pode tirar o olho. E exatamente isso nasce o Método Madá. Se você quer saber mais, compartilhe com seus amigos, ative o sininho para receber conteúdos, nos siga no Instagram, que a gente vai publicar sempre essas informações, exatamente porque eu quero que você faça essa mudança, que você dê esse passinho para frente e passe a viver bem da nossa profissão. Me diga o que você achou desse conteúdo, deixe aí um comentário. Um beijo e até mais!